Irmãos, boa noite, paz do Senhor, amém? Irmãos, capítulo 2, para começar, o livro já fala, quando ajudar machuca, né? Sendo bem claro aqui, a gente vai falar sobre estar ajudando pessoas necessitadas, né? No caso aqui, a gente já começa com pensamentos iniciais para estar compreendendo esse capítulo, entendendo a palavra pobreza. Os irmãos estão refletindo aí, quando eu falo pobreza, o que passa na cabeça de vocês? O que é a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente lembra dessa palavra? Falta de dinheiro, né? Todo mundo já pensa nisso, né? Para começar a ler o livro, a gente já tem que começar a refletir nisso. E eu também, quando eu fui ler o livro, eu falei, dinheiro, bens materiais, coisas assim. Só que a proposta do livro é para ir um pouco mais além que isso. Questão financeira, dificuldades, vida social, tudo isso está incluso, é claro. Necessidades físicas, né, de fome, questão de vestuário, está tudo incluso. Mas vai mais além que isso, vai um pouco a mais. Então, ao decorrer aqui, a gente vai tentando discutir, a gente vai tentando compreender aqui o que seria essa pobreza na visão do livro, né? Para a gente não só entender nessa parte específica da palavra, do pé da letra, que seria pobreza, questão materiais, questão financeira. Aqui no caso, para contextualizar os irmãos, o livro aqui ele começa falando aqui para a gente sobre um exemplo na Segunda Guerra Mundial. O Banco Mundial, uma associação lá, após a Segunda Guerra Mundial, eles juntaram lá dinheiros, vários fundos monetários aí, e foram ajudar alguns países. E dentro desses países, tinha países hoje considerados países de primeiro mundo e países de terceiro mundo. E nessa ajuda, os países de primeiro mundo conseguiram alavancar e conseguiram caminhar, conseguiram se reerguerem. Já os países de terceiro mundo que hoje a gente ainda conhece, com alguns países, como Guiné-Bissau, Senegal, Vietnã, o próprio Equador, que está aqui próximo da gente, não conseguiu. E passou-se 40 anos e alguns países na mesma coisa, no mesmo sentido, injetando dinheiro na economia e mesmo assim nada. Isso já por volta de 1990. E aí o autor desse livro ele reuniu aqui um compilado de entrevistas. E foi feitas essas entrevistas aqui com essas pessoas desses países e foi perguntado para eles. O que eu estou perguntando para vocês, para os irmãos, foi perguntado para eles. Para você, o que seria pobreza? Para pessoas mesmo bem numa situação de pobreza, uma situação de calamidade, tipo Haiti, nessa situação. E aí eles falaram, né? Reuniu várias entrevistas, várias, e depois fica para os irmãos aí, tá num compilado de 3 livros, chama Voice of the Poor, Vozes dos Pobres, traduzindo aqui para os irmãos aí, né? E aí foi feito esse compilado, as principais palavras, irmãos, quando foi perguntado para eles o que seria pobreza. Teve questão financeira, mas as principais palavras que eles falaram se sentem inferiores, questão de inferioridade, impotência, se sentem impotentes, se sente no sentido de humilhação, medo, muitos apontaram depressão, desesperança, eles não tinham perspectiva nenhuma esperança, isolamento social e falta de voz. São as principais palavras que foi abordada ali entre essas pessoas desses países. Ou seja, bem diferente da gente, né? Quando eu perguntei pobreza, a gente já vai para o lado financeiro. Quando eu li o livro e fui pensar, já pensei nessa parte financeira. Já para essas pessoas que vivem nessa situação mesmo, vai além disso. Eles não se sentem só sem uma condição de comprar uma cesta básica, de ter um alimento, de pagar uma energia e etc., mas sim na condição de vida social, de se sentirem a par da sociedade, de não se sentirem marginalizados mesmo. Então, entendemos o conceito, né? Vamos um pouco mais além, beleza? Pode ser desse jeito aí? Então, fechou. E aí o livro, ele quer tratar desse aspecto. Para poder dar um exemplo legal aqui para os irmãos, quando a gente vai no médico com uma doença, o médico ele pode agir de 2 formas erradas, né? 2 formas erradas. A primeira é tratar os sintomas
em vez da causa raiz. Ele vai lá, trata dos seus sintomas que você está sentindo, mas você volta a ter essa mesma doença. Não tratou da causa raiz. Ou ele pode errar o diagnóstico e te prescrever um medicamento errôneo, um medicamento errado. Então, ele pode errar dessas duas formas. Irmãos, e é justamente a proposta do livro. Nós, pegando nesse exemplo aqui do médico diagnosticando de forma errada, se nós identificarmos de forma errada a situação de pobreza, que é a situação que essa pessoa que às vezes nos traz aqui uma dificuldade, de forma errada, a gente pode cair nesses dois aspectos, que é identificar a causa raiz errada e tratar de forma errada, e a pessoa continuar nessa vida de pobreza. E aí, nesse processo, pode acontecer a seguinte coisa: você pode se machucar, que é o título principal do livro, Quando Ajudar Machuca. E você pode se machucar nesse processo, e você pode machucar a pessoa nesse processo, da forma que você vai tratar com ela. Outro exemplo aqui, para poder ficar bem claro, casando com esse aqui, vamos pensar da seguinte forma: chega para a gente aqui uma pessoa que mora aqui próximo, que mora aqui no nosso bairro, e traz aqui para a igreja uma dificuldade, que ele está sem luz já há uns 3 meses, e ele traz um talão aqui e pede a nossa ajuda para pagar esse talão de energia. E aí a gente pega um dinheiro e presenteia ele, paga esse talão de energia. Beleza, ele vai ficar feliz, vai ser pago esse talão de energia, ele vai embora e tal, e ele volta daqui 1 mês de novo, e paga de novo, e fica nesse processo vicioso. Sendo que nós como igreja, como corpo aqui, poderia estar tratando de outra forma. Aqui, nessa parte, o livro já começa a ampliar um pouco os nossos horizontes. Por exemplo, a gente poderia chegar mais próximo dessa pessoa que veio com dificuldade e falar para ele: irmão, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para caminhar com você, estamos aqui para descobrir quais são os seus dons, as suas habilidades, e ver qual que é a sua dificuldade, para estar te inserindo, porque de repente essa pessoa ela não tem uma profissão, ela vive fazendo alguns bicos, não tem nem ensino médio, ensino fundamental. A gente pode estar inserindo ele num curso, tá ajudando ele a estudar mais, a aumentar a sua renda. De repente até ele tem uma renda, só que ele não tem uma educação financeira, ele não consegue gerir as suas finanças. Ele passa por dificuldades justamente por enfiar os pés pelas mãos, às vezes. São coisas simples que a gente consegue identificar e avançar com essa vida. E aí você não vai estar só dando o dinheiro para ele pagar a energia. No caso, eu usei o exemplo de uma energia, mas pode ser uma cesta básica. Você não vai estar só dando a cesta básica para ele matar aquela fome ali. Mas a gente pode ir além, conhecer essa pessoa, adentrar na casa dela e fazer parte da vida dela, amando, assim como a Bíblia nos orienta, certo? E é basicamente... Tem perguntas aí, irmãos? Entendi. E é basicamente isso. Só que isso aqui é de forma teórica que eu estou falando, viu, irmãos? Introduzir um pouco da prática, mas mais técnicas ainda, formas de alcançar essa vida através de mais áreas, a gente vai estar abordando em mais capítulos para frente. Os irmãos vão estar trazendo aqui propostas, alguns pontos que a gente pode abordar, que a gente pode utilizar como igreja para estar ajudando essa pessoa. Não só matando a fome dela, aquela velha frase, né? Em vez de dar o peixe, a gente vai ensinar ela a pescar. Certo? E eu quero trazer para os irmãos aqui também, nessa parte desse capítulo, uma coisa bem importante. Uma questão de 4 bases importantes que a gente vai estar trabalhando. Creio que os irmãos estão aqui escutando esse simpósio, um resumo desse livro. Vamos pôr em prática, né? Todos os irmãos vão estar em prática com a gente. E aí vocês têm que ter em mente 4 pilares, ou 4 bases aí para a gente poder estar trabalhando nessa vida. Que, como eu falei, vai mais além do que coisas financeiras, né? Bens materiais. Mas tratamento emocional, tratamento espiritual, acima de tudo. Mostrar Deus na vida dessa pessoa.
E aí as quatro faces dessa pessoa, ou essa pessoa tem que, ela vai se conhecer nessas quatro faces, ou quatro pilares, da forma que os irmãos mais compreender, seria o sentido. Seria Deus, o indivíduo, no caso ela se reconhecendo como indivíduo, os outros que estão ao redor dela, e o resto da criação. Quatro bases. Aí seria o seguinte: Deus como base, como ela entendendo que é o nosso principal relacionamento. Dessas quatro faces, são quatro tipos de relacionamentos, né? Deus é o nosso principal relacionamento. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a cada dia, é diante dEle que nos prostramos, que glorificamos diante dEle. Deus é essa base. E aí o livro ele coloca, simbolizando o sistema econômico. Ela caracterizando Deus, centro de tudo, e aí, paralelo, eles estão só caracterizando aqui como se fosse um sistema econômico. E o indivíduo no caso para ela, a gente vai estar abordando ela, vai estar conhecendo a pessoa e tal, e vai estar introduzindo na vida dela, para ela reconhecer os valores que ela tem, para ela sair, às vezes, uma pessoa que fica muito dentro de casa, depressiva, para ela começar a tratar dela como um templo de Deus, já partindo para o próximo aspecto. E os outros, dela ter essa convivência em sociedade, dela ter essa harmonia, dela entender que ela não é uma ilha para viver isolada, mas é uma pessoa que vai viver em contato com outras pessoas, que vai ter sua rede de amizades, que ela vai conseguir futuramente se relacionar. A gente pega muito aspecto, igual o livro já mencionou ali, pessoas com problemas depressivos nessa questão, que fica muito afastado, fica muito trancado em quartos, e às vezes essa é a causa raiz dela estar passando por uma situação de pobreza. E o resto da criação, um envolvimento com as coisas de Deus, um envolvimento com a questão da mordomia. Aí o livro vem colocando essa base para a gente, da pessoa entender que Deus chamou todos os seres humanos para interagirem com a criação, para entender e tornar possibilidades que ela pode ter na vida em realidade, beleza? E, irmãos, basicamente seria isso, tá? Entender o conceito de pobreza, certo? Todo mundo entendeu? Para nós o conceito de pobreza vai muito mais além que bens materiais, a gente vai aprofundar mais, e os irmãos agora vai trazer aplicações práticas para a gente estar desenvolvendo isso aí, tá bom? Amém.